Pronto, pessoal. Então, vamos dar início aí à resolução 358 de 2009. Essa resolução, ela trabalha a SAI. Nós já falamos aqui, né, o que é SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, nós já vimos, dentro da Lei 74/98, que é atividade privativa do enfermeiro a consulta de enfermagem. Dentro da consulta de enfermagem, nós, enfermeiros, realizamos a prescrição da assistência de enfermagem, que também é uma atividade privativa do enfermeiro. Dentro dessa assistência, dessa prescrição da assistência, nós realizamos o processo de enfermagem, nós trabalhamos, enquanto enfermeiros, com o processo de enfermagem, que nada mais é do que a SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem. Ok? Também na resolução 564 de 2017, que nós já trabalhamos, nós temos o direito de trabalhar o processo de enfermagem dentro da consulta de enfermagem, que é a SAI, como também nós temos o dever de trabalhar o processo de enfermagem, que é a SAI, dentro da consulta de enfermagem. Então, vocês vejam que nós estamos acobertados aí com relação a trabalhar a resolução COFEM 358, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, aqui, pessoal, como disposição, né, a lei, ela dispõe, a resolução, ela dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e da outras providências. E antes, pessoal, nós já tínhamos essa resolução que falava sobre a sistematização da assistência de enfermagem, que era uma resolução de 2000, que essa resolução tinha o número de 242 de 2000, tá? A resolução 242 de 2000, ela já trabalhava a SAI, tá? Daí, essa resolução 242, ela foi renovada pela resolução 352 de 2009, tá? Então, hoje, nós trabalhamos a SAI dentro da resolução, embasados na resolução 358 de 2009, onde nós trabalhamos a SAI tanto no serviço público quanto no serviço privado. Por quê? Porque em ambos, nós, como enfermeiros, trabalhamos a consulta de enfermagem. Nós trabalhamos a consulta de enfermagem tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. Tá? Por isso que nós trabalhamos a SAI tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. Outras considerações que essa resolução 358 fala, ele diz que a evolução dos conceitos de consulta de enfermagem e de sistematização da assistência de enfermagem estão dentro da resolução 358, onde a gente vai trabalhar a SAI, que é o processo de enfermagem. Ele também diz que a sistematização da assistência de enfermagem, ela organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Ou seja, pessoal, quando o enfermeiro ele trabalha o processo de enfermagem baseado na SAI, na sistematização da assistência de enfermagem, ele vai poder dar continuidade a essa assistência. Como? Através das 5 etapas da sistematização da assistência de enfermagem, que irão estar escritas no prontuário do paciente. Porque imagine, um paciente veio hoje para nós, e a gente recomenda para que esse paciente venha daqui a 2 meses. Será que a gente vai saber tudo que a gente orientou, a gente vai lembrar tudo que a gente orientou a esse paciente daqui a 2 meses, com a grande demanda de pacientes que nós temos?
talvez lembre, talvez não lembre. E se lembrar, talvez não lembre todas as informações. Onde é que nós iremos? Ótimo, Carolina, também acho que não. Se fosse eu, não lembraria, porque minha mente, né, é um pouco curta, tá? Então, por que é que nós poderemos dar continuidade à assistência de enfermagem? Através do prontuário do paciente, de tudo que nós, como equipe de enfermagem, registramos no prontuário do paciente. Certo? Então, e com isso, né, trabalhando a sistematização da assistência de enfermagem e trabalhando os registros no prontuário do paciente, nós trabalhamos de forma organizada, porque nós damos continuidade à assistência, nós damos continuidade às informações, às orientações. Ok? E daí a resolução, ela fala que o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. Considerando que a operacionalização e documentação do processo de enfermagem evidencia a contribuição da enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional. Então, veja, pessoal, através do processo de enfermagem, nós, enquanto enfermeiros, conquistamos um espaço e um respaldo ainda maior com relação à nossa assistência, tá? Por quê? Porque os nossos registros de enfermagem, eles começaram a ser feitos de forma organizada, de forma coerente, tá? Então, nós começamos desde o histórico do paciente até as nossas orientações, até as nossas avaliações com relação ao processo, ok? Então, houve-se o que? Uma coerência com relação aos registros, tá? E daí, os nossos registros, enquanto enfermeiros, né, eles ficaram tipo padronizados. Por isso que, quando for semestre que vem, vocês irão aprender a trabalhar a SAI. Hoje nós vamos ver alguns pontos com relação à legislação, mas vocês irão ver bem a SAI próximo semestre, quando vocês pagarem a disciplina de bases, tá? Assim como vocês também serão cobrados com relação à SAI, quando vocês entrarem nas disciplinas específicas, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde mental, saúde do adulto, tá? Então, em todas essas disciplinas, irá ser cobrado de vocês a SAI, que é o processo de enfermagem, ok? E daí, como artigo 1º da resolução 358, nós temos que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, tá? Isso aí nós já vimos, que nós realizamos a consulta de enfermagem de forma sistemática. O que é sistemática? Por etapas. Por isso que a gente trabalha a SAI, porque a SAI ela é composta por etapas, mas na frente nós vamos ver essas etapas. Tá? E daí, de modo deliberado, por quê? Porque é lá, na consulta de enfermagem, onde nós iremos trabalhar essa SAI. No inciso 1º do artigo 1º, ele diz que os ambientes de que trata o caput, que é com relação ao artigo 1º, desse artigo, referem-se a instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros. Então, isso quer dizer, pessoal, que em todos os serviços, em todas as instituições que nós formos trabalhar a consulta de enfermagem, que é privativa do enfermeiro, nós iremos trabalhar a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, tá? Por quê?
porque ela faz com que o nosso trabalho ele fique organizado, com que nossas ideias com relação a cuidar do paciente seja de forma organizada, padronizada, tá? Tenha uma coerência. No inciso 2º, ele diz que, quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem. Então, nós, como enfermeiros, a gente pode estar realizando consulta de enfermagem quando a gente está prestando a nossa assistência. Artigo 2º. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, tá? Mesmo que a gente vai estudar agora as etapas separadamente, mas as etapas, elas se interrelacionam, elas se interligam, tá? Uma vai depender da outra, porque a gente vai registrar e a gente vai buscar essas informações, tá? Então, a primeira etapa da SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, é a coleta de dados de enfermagem, ou histórico de enfermagem. Ou ainda pode ser anamnese, tá? Então, é um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde-doença. Então, o que é que nós iremos trabalhar na coleta de dados de enfermagem? Nós iremos buscar todo o histórico do processo saúde-doença do paciente. Então, nós vamos fazer um resgate desse paciente desde quando estava na gestação, né, desde quando sua mãe estava gestante dele, até os dias de hoje, até as queixas atuais, tá? Daí a importância de algumas consultas nós termos a presença de um acompanhante, para que esse acompanhante ele saiba relatar algo, né, que o paciente não lembre, que é importante para o processo, que conte como foi esse período gestacional, né, da mãe dele, tá certo? Para que a gente tenha todas essas informações e possa muitas vezes chegar ao que o paciente apresenta hoje, tá? Então, nós vamos pegar um resgate aí da infância, da adolescência, da idade adulta, né, se ele já for um adulto. Nós iremos pegar as informações sobre o histórico de saúde da família, se a família apresenta, né, algumas doenças, né, a questão social, a questão de trabalho. Então, tudo isso são informações que a gente deve estar buscando, seja com o próprio paciente, seja com um responsável, um acompanhante, tá? Para que a gente entenda o processo de hoje, as queixas de hoje, o que vem acontecendo com esse paciente, por que é que ele é diagnosticado com determinada doença, tá? Então, é o resgate aí de informações. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem, tá? Aí, veja, pessoal, nós, enquanto enfermeiros, nós não damos diagnóstico de doença, nós trabalhamos com diagnóstico de enfermagem. E o nosso diagnóstico de enfermagem, ele é sempre baseado no diagnóstico médico, ou diagnóstico da doença do paciente, tá? Então, digamos que o paciente veio hoje a primeira vez para nós, ele não tem nenhum diagnóstico, mas ele está com uma sintomatologia, né, de hipertensão, tá? E daí, nós como enfermeiros, nós não podemos dar esse diagnóstico, então nós encaminhamos esse paciente para o médico. Daí o médico, ele vai fazer, né, suas análises e daí, digamos que ele diagnosticou esse paciente com hipertensão, tá? Então, veja, o diagnóstico foi
médico. O diagnóstico é do paciente, tá? Que foi dado pelo médico, da doença dele. Nós, enquanto enfermeiros, não vamos dar nenhum diagnóstico médico, nem de doença, tá? Então, o paciente está diagnosticado com hipertensão. Daí, quando ele vier até nós iremos, dentro da SAI, dentro da consulta de enfermagem, realizar o diagnóstico de enfermagem, que é sempre baseado na doença do paciente. Então, ele é hipertenso. E daí, nós vamos ver que problemas, que necessidades o paciente precisa melhorar, que pontos ele precisa melhorar para que sua doença fique estável, né? Então, digamos que esse paciente é obeso, tá? Tá com peso a mais. Então, daí isso pode entrar como diagnóstico de enfermagem, tá? Problemas com peso. Digamos que esse paciente tenha um déficit nutricional. A alimentação dele não é coerente para a doença dele. Então, déficit na alimentação, diagnóstico de enfermagem, tá? Esse paciente, ele não pratica, digamos que na casa dele, ele sofre uma violência psicológica, né? Ele tem um problema, né, com relação, ele tem um filho usuário de drogas, tá? E daí isso corrobora para que o pico hipertensivo dele esteja lá em cima. Então, aí tem um déficit psicológico, tá? Então, aí a gente já entra também como diagnóstico de enfermagem, porque a gente já vai encaminhar esse paciente para um psicólogo, tá? O que é que o assistente social pode estar fazendo por essa família? Certo? Então, veja que nós podemos estar ajudando o paciente de diversas maneiras. E todas essas deficiências que nós vemos, que isso vem a trazer problema para a doença que o paciente já tem, entra como diagnóstico de enfermagem. Ok? Então, o diagnóstico de enfermagem é um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que foi a coleta de dados, né, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem, que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento ou do processo saúde-doença e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Certo? Então, pessoal, depois do diagnóstico, nós vamos para a terceira etapa, onde a terceira etapa é o planejamento de enfermagem, tá? É aqui onde nós já coletamos a história do paciente, já recebemos o paciente com um diagnóstico médico, com um diagnóstico da doença, já vimos as deficiências que o paciente tem com relação ao seu diagnóstico, onde nós fizemos o diagnóstico de enfermagem. E agora o que é que a gente vai fazer? Planejar. Tá? O que é que a gente pode fazer por esse paciente?